Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho aqui comigo no estúdio de Lisboa a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 19 de março. Os últimos dias têm sido marcados por uma série de acontecimentos marcantes na política internacional. Tivemos um telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia. Em vésperas de mais um Conselho Europeu, o Parlamento da Alemanha aprovou uma reforma histórica do chamado travão da dívida e assistimos ainda ao regresso da guerra à faixa de Gaza, que deitou por terra o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Vamos começar a nossa conversa de hoje pelos últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. O muito aguardado telefonema de terça-feira entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos terminou com cedências russas no mínimo pífias. A aceitação de uma suspensão dos ataques aéreos contra a infraestrutura energética ucraniana durante 30 dias e o início de negociações técnicas para um cessar-fogo marítimo no Mar Negro. Nos dias anteriores e na sequência da visita a Moscovo de Steve Witkoff, enviado da Casa Branca, que apresentou a Putin um plano de cessar-fogo aceito pela Ucrânia, ouvimos vários membros de topo da administração Trump darem a entender que dificilmente não haverá cedências de territórios da Ucrânia à Rússia. Paralelamente a isto tudo, a região russa de Kursk está praticamente reconquistada à Ucrânia. Carlos, parece-me que Putin está basicamente a querer ganhar tempo e com isso vantagens estratégicas à custa do enfraquecimento, eu diria, generalizado da posição negocial ucraniana. Ele está numa posição difícil, neste sentido em que rejeitou o acordo que o presidente dos Estados Unidos lhe apresentou, depois da Ucrânia o ter aceitado. Talvez o facto do presidente Zelensky ter aceitado um acordo de cessar-fogo total, imediato e sem condições tenha surpreendido o próprio presidente Trump e perturbado a sua a estratégia. A estratégia do presidente Trump aparentemente é separar um acordo de paz onde todas essas questões pesadas, garantias de segurança, cedências territoriais, questões humanitárias são tratadas de um cessar-fogo imediato, mas o presidente Putin não aceita essa separação, designadamente no que diz respeito ao apoio militar e à partilha de informações entre a Ucrânia e os seus aliados externos. E essa é uma condição para ele aceitar o cessar-fogo generalizado e não apenas a questão, que é uma questão importante, mas apesar de tudo menor, das instalações energéticas, das infraestruturas energéticas e eventualmente da segurança marítima no Mar Negro. As cedências que foram feitas do lado... Mas podem ser consideradas cedências, sequer? Do presidente Trump, que foi aceitar a proposta minimalista de cessar-fogo, sem aceitar as condições maximalistas para um cessar-fogo generalizado, apontam para um impasse. Nós já tínhamos previsto que Putin não estava preparado para avançar enquanto houvesse tropas ucranianas em Kursk, mas as condições que ele apresenta são condições inaceitáveis para a Ucrânia e prejudicam, nesse sentido, a estratégia inicial
do presidente Trump, que aparentemente se adaptou a esta versão minimalista do cessar-fogo e convocou grupos de trabalho que se vão reunir para perceber o que é que os dois presidentes disseram um ao outro, porque há interpretações divergentes. São todas as infraestruturas ou são só as infraestruturas? Ou também pontos, não é? Os próprios comunicados o que dois são quer diferentes. dizer a segurança marítima no Mar Negro? Acho bem que clarifiquem isso, mas há aqui, no mínimo, um compasso de espera. O presidente Putin não quis interromper e ser responsabilizado por interromper as conversações para uma cessação das hostilidades, mas rejeitou a proposta do presidente dos Estados Unidos. Teresa, dos dois comunicados de ontem, houve duas passagens que me chamaram particularmente a atenção. Uma o Carlos já referiu, que é o comunicado do Kremlin diz que foi enfatizado como condição-chave para prevenir a escalada do conflito e para haver negociações para um acordo diplomático e político, a total cessação da assistência militar estrangeira e de fornecimento de intelligence a Kiev. E no comunicado da Casa Branca foi sublinhado mais uma vez que é preciso melhorar as relações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos, tendo sido até apontados várias possíveis áreas de cooperação, nomeadamente na economia, no Médio Oriente, na estabilidade geopolítica. No fundo, o que estes comunicados nos mostram é a confirmação do que temos vindo a falar nas últimas semanas, que é a ordem global dos últimos 70 anos está claramente a fugir debaixo dos nossos pés com esta aproximação. Exatamente. É muito interessante, de facto, como dizes, comparar os dois, as duas contra-rendu, os dois comunicados do Kremlin o tweet do presidente Trump sobre as negociações. Há um desfazamento total. Evidentemente que Trump tenta, como diz o povo, assobiar para o lado, porque não pode dar a imagem de que não obteve rigorosamente nada de Putin, e foi isso que realmente aconteceu. O resultado do telefonema foi muito simples: não há cessar-fogo. Trump reserva a pressão máxima para Zelensky e a pressão mínima ou a ausência de pressão para Putin. Esta é a realidade. As condições que Putin coloca são inaceitáveis, mesmo que agora a Europa neste momento tem um receio grande sobre o resultado deste telefonema, que é o seguinte: por um lado, não sabe exatamente todo o conteúdo do telefonema e isso preocupa, não sabe até que ponto Trump cedeu a outras exigências de Putin que não foram reveladas. Ontem nem sequer reagiu oficialmente. Exatamente, ficou calada e, portanto, tem essa preocupação e tem uma segunda preocupação, que é a saída deste telefonema seja ainda mais o aumento da pressão sobre Zelensky, o que é, quanto a mim, uma hipótese altamente provável. Portanto, só uma clarificação sobre o compromisso de Putin de não bombardear infraestruturas energéticas ou elétricas da Ucrânia. Ainda o telefonema não tinha acabado, ou estava a acabar, e a central energética de Sumi foi bombardeada, e logo a seguir foi bombardeado um hospital. Diz Carlos. É um compromisso recíproco e importante para a Rússia. Exato, porque não bombardeia as reservas estratégicas que são essenciais para reforçar as posições da Rússia na linha da frente. Portanto, esta concessão, com muitas aspas, da Rússia não é concessão é nenhuma. Muito importante para reforçar, durante esta pausa, para reforçar a posição das tropas na primeira linha
da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, a Rússia quer admitir um cessar-fogo para reforçar as suas linhas e para impedir que os drones ucranianos bombardeassem as suas reservas de petróleo, por exemplo, e refinarias, o que está sempre a acontecer, exatamente. E por outro lado, a Ucrânia ficava com o apoio de informações e militar suspenso. Portanto, quem acha que isto é um acordo, um entendimento, quer dizer, ou é louco ou está claramente a fazer o jogo de Putin. Portanto, sair daqui não vai ser fácil. Eu não vejo que haja nenhum avanço em relação ao cessar-fogo e em relação a futuras negociações neste momento. Putin quer continuar a guerra. Trump não quer continuar a guerra porque chegou à Casa Branca a dizer que fazia a paz em toda a parte e neste momento tem guerra na Ucrânia. Guerra em 24 horas. Exato, tem guerra na Ucrânia e tem guerra em Gaza, portanto a paz Ele que já ele disse, anunciou, na verdade, que estava a ser sarcástico quando disse que acabava com a guerra num dia. Mas tem guerra na Ucrânia, não se vê o fim da guerra da Ucrânia porque Putin não quer ainda acabar a guerra, só acabará a guerra ou se disporá qualquer acordo quando estiver numa posição de fraqueza e não está neste momento e não está no campo de batalha e não está porque tem a cumplicidade do presidente americano. Portanto, estamos muito longe do fim da guerra. O que é que resta a Zelensky? O que é que resta à Europa? Continuar os combates a Zelensky não tem outra alternativa neste momento, mesmo com a pressão americana, mesmo com as concessões que já anunciou, não tem outra alternativa e a Europa não tem outra alternativa senão continuar a apoiar a Ucrânia militarmente e de todas as formas possíveis, ou seja, o telefonema serviu a Putin, não serviu a mais ninguém. Mas houve acordo num ponto que é um jogo entre as equipas de hóquei dos Estados Unidos e da Rússia. Esqueci-me desse grande acordo. Não é completamente irrelevante. O presidente Putin é um jogador de hóquei. Os Estados Unidos provavelmente ganham este jogo, mas a evocação é a evocação da diplomacia de ping-pong em 1971 entre os Estados Unidos e a China. E Putin, que é quem faz a proposta, usa o jogo de hóquei para abrir caminho a um outro patamar, que é a détente entre os Estados Unidos eu confesso que pensava que era uma provocação de Putin aos Estados Unidos, porque o Canadá é muito bom a jogar hóquei no gelo e o novo primeiro-ministro do Canadá já disse que ganharia aos Estados Unidos, isto contextualizando a guerra de tarifas entre os dois vizinhos. Coisas. Isso equilibra, embora a versão do Carlos talvez seja a mais adaptada às circunstâncias, não sei. Só queria acrescentar que isto coloca sobre a Europa uma enorme urgência, ainda maior do que aquela que tinha, e que as decisões europeias vão ter de ser muito rápidas e verdadeiramente difíceis nos próximos tempos. Só uma coisa, o comunicado americano diz, sobretudo põe a tónica numa visão global do entendimento entre os dois países. E aí há de facto um entendimento entre Trump e Putin. Ambos não gostam da União Europeia, querem dividi-la, ambos não gostam da NATO, querem dividi-la, ambos aceitam a ideia do mundo
dividida em zonas de influência pelas grandes potências internacionais, os Estados Unidos, a Rússia e a China, e naturalmente arriscam deste conceito, desta visão, a União Europeia e a Europa, ambos detestam Zelensky. Exato, eu tinha mais 2 pontos. Ambos odeiam Zelensky pela razão simples de que Zelensky lhes faz frente aos dois e tem e é considerado pela opinião pública europeia e internacional e até americana como uma pessoa fantástica, como um herói de guerra. E a última questão, Trump não tem o menor pejo ou a menor dificuldade de oferecer a Trump a Ucrânia de mão beijada para chegar a este entendimento global com a Rússia. Vamos mantendo-nos mais ou menos no mesmo tema, Ucrânia e defesa, mas focando-nos agora mais na União Europeia. Na terça-feira, o Parlamento Alemão aprovou uma reforma ao travão da dívida, mecanismo que estava inscrito na Constituição da Alemanha desde a crise do euro. Esta alteração vai permitir à Alemanha aumentar o seu investimento em defesa. Friedrich Merz, que será o próximo chanceler do país, dizia: os nossos aliados na NATO e na União Europeia estão hoje de olhos postos em nós, tanto quanto os adversários e inimigos da nossa democracia. Carlos, que sinal é que a Alemanha envia com esta reforma para dentro da União Europeia, até tendo em conta que há Conselho Europeu a partir de amanhã, mas também para Vladimir Putin? E para Donald Trump. É um sinal muito forte. Merz está a liquidar a pesada herança de Angela Merkel, que inventou este travão e também reduziu a Alemanha à porção côngrua no domínio estratégico e militar. O que o futuro chanceler alemão está a dizer é que tem um apoio geral dos sociais-democratas, dos verdes, que votaram a revisão da Constituição para restaurar a posição da Alemanha como o principal exército convencional europeu e talvez também amanhã como uma potência nuclear, capaz de travar uma ofensiva convencional da Rússia contra um país membro da NATO ou um país membro da União Europeia. É um sinal muito forte para a Alemanha poder ocupar o seu lugar no centro da concertação estratégica com a França e a Grã-Bretanha, que vai ser mais importante nos próximos tempos do que a União Europeia ou do que a NATO. Teresa, depois do plano Rearmar a Europa, hoje vai ser aprovado o livro branco sobre o futuro da defesa europeia pela Comissão Europeia. Ontem, na terça-feira, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, defendia a necessidade de se criarem mecanismos comunitários para a compra coletiva de armas até 2030. Esta quinta-feira haverá Conselho Europeu dedicado à avaliação desta proposta e à definição dos próximos passos no apoio à Ucrânia e no rearmamento da Europa. O que é que lhe parece este livro branco e o que é que espera do Conselho Europeu? Sobre o livro branco, é um livro, tenta ser uma visão estratégica dos desafios que a Europa enfrenta em matéria de segurança e defesa, e tem 2 linhas fundamentais. A primeira linha é a de médio e longo prazo. O livro branco diz que a Europa até 2030 tem de ser, sob o ponto de vista da sua segurança e da sua defesa, autónoma, quer em produção de armamento, quer na sua capacidade de defesa. Tem esta linha, não tem grandes especificações sobre ela, porque isso remete um pouco para o programa Rearmar a Europa que Ursula von der Leyen também apresentou, e depois tem uma linha mais de curto prazo, que também está lá claramente, e que diz, no imediato, a Europa tem de reguarnecer os seus arsenais militares bastante dilapidados com o apoio à Ucrânia, e não pode manter-se assim, porque enfrenta uma ameaça
que é claramente definida no livro branco, que é a ameaça de um ataque da Rússia, e que essa ameaça não está prevista no tempo, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois da manhã, e portanto a Europa tem no curto prazo de se reequipar os seus arsenais com aquilo que já disponibilizou a Ucrânia, e tem de continuar ao mesmo tempo a apoiar a Ucrânia em termos de armamento. São as duas grandes linhas do livro branco. Todas elas partem de duas constatações que hoje são claras para a generalidade dos países da União Europeia e do pilar europeu da NATO. Primeiro, preparar a defesa sem os Estados Unidos, primeira constatação. Segunda, a Rússia é uma ameaça clara, imediata e extremamente perigosa. Parte destas duas ideias e tenta explicar. Tem um ponto mais fraco, que é não haver a quantificação das metas que é preciso atender rapidamente e a médio prazo, nem ter, digamos, uma calendarização para os objetivos. Claro que nós podemos dizer que o rearme Europa tem alguma calendarização, mas apesar de tudo não me parece suficiente neste livro branco, que vai ser hoje aprovado pela Comissão e que amanhã estará à consideração dos líderes europeus. Sob o Conselho Europeu da manhã, a carta, a convite do Presidente do Conselho Europeu, de António Costa, fala em muitas questões, a competitividade, vão ouvir a Lagarde e o Presidente do Eurogrupo, fala de Gaza, António Guterres também vão fala. ouvir António Guterres por causa do Gaza, fala da Ucrânia, naturalmente, mas não vejo o Conselho Europeu sair muito deste problema ingente que tivemos a ver na parte inicial da nossa conversa, que é o que fazer neste momento face à interpretação que os europeus fazem do célebre telefonema e das suas consequências, para continuar a fazer duas coisas: apoiar a Ucrânia e impedir que uma nova arquitetura de segurança europeia seja definida sem ter a Europa à mesa dessa definição. Só dizer que em termos de calendarização, o Zelensky fala hoje com Donald Trump sobre o telefonema e amanhã fala com os líderes europeus antes da reunião, à porta fechada. Não sei se dará todos os pormenores da sua conversa com o presidente Trump, porque há quintas colunas dentro do Conselho Europeu que certamente não são, neste momento, dignas de grande confiança. Muito bem, vamos passar agora ao último tema deste podcast, para o qual vos pedia para serem um pouco mais sucintos, já não temos muito tempo. Israel lançou na madrugada de terça-feira uma nova ofensiva militar sobre a faixa de Gaza, pondo um fim precoce ao cessar-fogo que estava em vigor desde meados de janeiro. Centenas de pessoas morreram nos últimos dias. Israel justifica este regresso da guerra, criticando a recusa do Hamas em libertar os 59 reféns que permanecem em cativeiro desde o dia 7 de outubro de 2023. As famílias desses reféns acusaram, por sua vez, o governo israelita de os ter abandonado. Carlos, como é que comenta a decisão israelita de retomar o conflito no enclave? Aparentemente há uma dimensão interna, a necessidade de aprovar o orçamento e de reconstruir uma coligação maioritária à volta da posição do governo. Há aqui uma confusão dos géneros que é um pouco inquietante, mas sobretudo há um vazio em Gaza, em que o Hamas se está a reconstituir, quer política e administrativamente, quer militarmente, perante uma passividade geral. É absolutamente indispensável que haja
uma força internacional que garanta a segurança em Gaza e que impeça o Hamas de restaurar o reino de terror sobre os palestinianos. E é possível fazer isso tendo território. em conta a posição da administração Trump sobre o tema? Não há necessariamente um obstáculo desse lado. A administração norte-americana pode continuar a refletir sobre os seus projetos hoteleiros no Mediterrâneo. Isso não impede, com certeza, não é? Nem obsta a que uma força internacional, sobretudo os aliados dos árabes dos Estados Unidos, desde logo, possam mobilizar-se, e aparentemente têm medo, possam mobilizar-se para garantir a segurança dos palestinianos na faixa de Gaza. É uma omissão escandalosa, e a maior urgência é fazer intervir essa força, independentemente dos calendários, das etapas e das fases dos processos negociais. Teresa, eu ia perguntar-lhe precisamente por esta dimensão interna relativa àquilo que se passa dentro do governo de Benjamin Netanyahu, porque os ministros de extrema-direita do governo sempre criticaram o acordo de cessar-fogo, descreviam-no mesmo como uma capitulação ao Hamas. Na terça-feira, o ministro Ben-Gvir e o seu partido voltaram ao governo, satisfeitos com o regresso da guerra contra o Hamas. Até que ponto é que a própria sobrevivência do primeiro-ministro israelita, que, como o Carlos disse, tem de aprovar o Orçamento de Estado até ao final do mês, pode ter tido influência neste desfecho? O primeiro-ministro israelita precisa de aprovar o orçamento até ao final do mês, precisa do apoio da extrema-direita e precisa de prolongar a guerra, porque enquanto houver guerra não há eleições, não havendo eleições ele não é destituído do cargo de primeiro-ministro, perdê-las-ia muito provavelmente. E, portanto, ele ontem descreveu esse tipo de raciocínio da Teresa como propaganda do Hamas. Exatamente. É minha e do Hamas. E, portanto, não terá de se apresentar em tribunal. Eu só acrescentava uma nota, o paralelismo impressionante entre a lógica da atuação de Putin e de Netanyahu. Ambos querem. O Netanyahu quer redesenhar um mapa do Médio Oriente a favor de Israel, e é esse o grande objetivo da sua ofensiva. Não é só, embora também seja, eliminar o Hamas. Putin quer redesenhar o mapa de segurança europeia, é esse o seu principal objetivo na guerra da Ucrânia. Ambos têm, de alguma maneira, o beneplácito da administração americana. Ambos têm como principal instrumento a guerra. Para os dois a guerra é fundamental, para os dois a guerra não vai parar. Há uma diferença importante, que no caso de Israel foi o Hamas quem fez o Provocou, massacre exatamente. De outubro. Sim, Exato. Ninguém se esquece disso. A única coisa é que Netanyahu se aproveitou desse massacre, que é de facto inaudito e que exigiria sempre uma resposta, para ter objetivos políticos, pessoais e estratégicos bastante mais vastos, e a condescendência que há que ter em relação a Israel e ao seu direito de se defender não nos pode cegar em relação à estratégia de Netanyahu e à sua maneira terrível de fazer a guerra. Muito bem, caríssimos, havia seguramente muito mais para dizer, mas o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos dois pelos vossos comentários e pela vossa companhia. Obrigado também sempre a quem nos ouve desse lado. Por favor, avaliem, subscrevam o podcast de Diplomatas, comentem também e deem a vossa opinião nas caixas de comentários das várias plataformas onde ele é divulgado. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio sobre a atualidade política internacional. Um abraço. O público fica no ouvido.